Jornal Rio Doce está de volta, dando continuidade à nossa entrevista com o Emerson Bento, que é especialista em segurança e educação para trânsito, e está falando um pouco sobre o Maio Amarelo. O Emerson, o que mais causa acidentes no Brasil? Falhas mecânicas, condições adversas ou erro humano? Bom, Isabel, com certeza o erro humano, que seria a falha humana, ela representa hoje, em média, 90% dos acidentes. Claro, a falha mecânica, ela acontece às vezes por questão de imprudência ou imperícia do próprio condutor, e temos aí as condições adversas, são as condições climáticas, condições das vias e tudo mais. Mas nada disso seria possível se não houvesse a falha humana. Então, nos três, a falha humana, ela predomina em cima disso aí. Então, com certeza, a falha humana é hoje o maior causador de acidente. O próprio ser humano não ter condições de dirigir o seu veículo ou não ter consciência de que não tem essa condição. O que você atribui a essa falha humana? Bom, a falha humana, ela simplesmente acontece por questão da pessoa não ter uma empatia ou simplesmente não ter o acesso à informação. Tá? Muitas pessoas, elas conseguem se habilitar até mesmo sem saber o significado de uma placa, ou sem saber o que é uma parada, o que é um estacionamento. Então, muitas das pessoas não sabem os seus limites. Então, hoje, a falta da informação ou o desinteresse por essa informação é o que culmina na questão dessa falha humana. Em Valadares, depois das 11 horas da noite, os semáforos piscam amarelo. Como que funciona essa questão? Isso é bem interessante. Pessoal, vamos lá para vocês entenderem. A questão dos semáforos, eles acontecem, tá? Por que eu tenho um semáforo ali? O semáforo é colocado nos cruzamentos por vias que tem um fluxo muito grande, tá? E o Código de Trânsito Brasileiro, ele é bem claro, que quando a infração ela é cometida por uma questão de uma insubsistência, uma incoerência, ou quando o fato é confuso, não se pode aplicar a infração de trânsito. Então, por esse motivo, muitas pessoas chegam naquele cruzamento e não sabem de quem é a preferência. Então, quando eu tenho muito essa questão de muitas pessoas tendo essa dúvida, simplesmente eles colocam um semáforo. Mas convenhamos, o semáforo ele começa a piscar amarelo, como você mesmo disse, por volta de 23 horas, não é isso? Nesse horário eu não tenho tanto movimento, então não justifica aquele semáforo naquele local, tá? Então, no trânsito, nós temos aí como prioridade na sinalização, primeiro o agente, depois o semáforo e, por último, as demais sinalizações. Então, ali, 23 horas, eu não tenho um agente, não vou ter um semáforo. Aí eu vou seguir a norma de circulação e conduta, se a interseção ela não for sinalizada. Então, é só por isso. Perceba que, nesse momento, quando está piscando amarelo, se a pessoa entender de norma de circulação, ele vai saber de quem realmente é a preferência. Então, não precisa ter um semáforo ali naquele horário. Então, simplesmente, ele fica de stand-by. É até para a própria segurança. Imagine você, às 23 horas, em um local perigoso, tendo que parar naquele semáforo. Então, alguma pessoa, algum oportunista poderia te abordar naquele momento. Então, para isso não acontecer, aquele semáforo ele não existe naquele momento. Inclusive, ali está piscando de forma amarela, indicando atenção, para você redobrar a sua atenção. E simplesmente você vai obedecer ou a sinalização que deve estar no local, se não tiver justamente a questão da regra de circulação e conduta. No trânsito há carros, caminhões, motos, pedestres e ciclistas. O que fazer para ter um trânsito mais pacífico? É muito simples. Dá prioridade à vida. Pessoal, hoje, se eu simplesmente me preocupo com a segurança do outro e o outro preocupa com a minha segurança, nós vamos ter um trânsito muito mais seguro. O próprio código ele fala que os veículos de grande porte, eles prezam pelos veículos de menor porte. E os motorizados pelos não motorizados e todos pela segurança do pedestre. Se seguirmos essa dica, o trânsito, com certeza, se tornará muito mais seguro do que o trânsito que temos hoje. O Emerson, estamos encaminhando para o encerramento da nossa entrevista. Se você quiser fazer alguma consideração, pode ficar à vontade. Bom, Isabel, o que eu gostaria de deixar aqui para o pessoal de casa é que devemos ter mais empatia, nos colocarmos no lugar do outro. Nas condições adversas de trânsito, a gente vê muito a questão de tempo, que é uma das coisas hoje que é o que mais está fazendo com que as pessoas cometam um acidente, que é a falha humana que nós falamos. Pessoal, tem um compromisso? Saia mais cedo. Trace um trajeto alternativo. Se coloque no lugar do outro. E simplesmente dê prioridade à vida. O Emerson, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço essa oportunidade e pode estar contando comigo para as próximas aí também, tá bom?
O Jornal Rio Doce fica por aqui. Uma boa noite para você e um bom final de semana.